Pessoal, então agora a gente vai ver aqui como resolver o problema de transporte no Excel. E aí a gente vai fazer ele com dummy, sem a dummy, tá? E depois a gente vai resolver ele normal como problema de programação linear e depois a gente vai resolver como um problema de rede usando a regra do fluxo balanceado. Então, o fluxo balanceado com a dummy e sem a dummy, no caso das bicicletas que a gente viu, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui a planilha com os valores dos custos, da demanda e da capacidade para o nosso problema e copiei aqui. Então, aqui eu coloquei inicialmente o Centro Consumidor, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e aí os custos de transporte que estão aqui, tá? Então, 25, 30, 20, etc. E aí eu coloquei a dummy. Por quê? Porque no nosso problema que a gente viu aqui, que a gente aumentou a oferta de São Paulo de 1.500 para 3.000, aí o que aconteceu? Aqui no nosso caso, a oferta ela ficou como sendo maior do que a demanda, tá? Então, o total aqui da oferta total ofertado, né? No caso, aqui vai ser de 6.500 unidades e o total demandado vai ser igual a 5.000 unidades. E a diferença entre eles é de 1.500 unidades. Por isso, a gente vai usar a variável dummy, ok? Bom, aí aqui embaixo eu coloquei a quantidade de as quantidades que vão ser transportadas para cada centro. Então, isso aqui eu vou deixar em branco, por quê? Porque o solver vai me dar essa resposta. O que eu preciso colocar? Eu só vou preencher a fórmula para o custo total e vou preencher aqui também onde está entregue e fabricado, tá bom? Então, eu vou colocar o quê? Aqui onde está entregue, eu vou colocar que é o somatório, isso eu vou usar nas minhas restrições, tá? Então, aqui o que vai ser entregue em Recife vai ser o somatório que ela vai receber do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, correto? Então, eu vou colocar igual soma, e aí o que ela vai receber do Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Aí eu vou arrastar aqui, que vai ser o mesmo para Salvador, Manaus e a dummy, tá? E aí, aqui onde está fabricado, eu vou fabricar a quantidade, tá? Então, eu vou colocar igual a soma da quantidade que eu vou mandar para Recife, Salvador, Manaus e a dummy. Então, eu vou somar essa linha aqui. E aí, eu vou arrastar, porque para São Paulo e Belo Horizonte vai ser a mesma coisa, tá? Feito isso, eu vou colocar a fórmula do meu custo total. Então, o meu custo total é a minha função objetiva, aquela que a gente tem o objetivo de minimizar, tá? Então, a minha função objetivo, ela vai ser igual soma produto do quê? Dos custos, somatório, né, dos custos com as variáveis de decisão. Aí eu clico Enter, vai ficar assim agora. E aí eu só vou pro meu solver para resolver o problema, tá? Então eu clico lá em dados. Se vocês não tiverem com o solver aí, para instalar ele, aqui no meu problema, no meu solver aqui, por exemplo, eu vou lá em opções, suplementos, aí eu coloco ir e seleciono o solver. Clico aqui, OK, tá? Para quem não tem. Bom, aí então eu vou entrar no solver para resolver o problema. Primeira coisa, definir o objetivo. O objetivo é a minha função objetivo. Então, eu vou colocar aqui que é o custo total, que eu quero minimizar. Então, eu seleciono minimizar. Alterando células variáveis são as minhas variáveis de decisão. Vou selecionar elas aqui, que estão em amarelo. E aí, sujeito às restrições. Então, o que a gente tem? A gente tem restrições de oferta e de demanda. O que a gente falou? Como a gente inseriu a variável dummy, todas as minhas restrições elas vão ser de igualdade. Então, eu vou adicionar aqui, primeiro, as minhas restrições de oferta. Então, eu vou selecionar o que é fabricado no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O somatório disso, lembra? Ia ser igual à capacidade das fábricas. Tá aqui. Aí eu clico Enter e vou adicionar as minhas de demanda. Então, o somatório daquilo que é entregue vai ser igual ao demandado.
ok. Aí eu vou colocar aqui simplex e ponho para resolver. Ok? Aí o solver achou a solução pra gente. Então, o custo total aqui é de 110 mil e esse aqui é o valor das minhas variáveis de decisão. Então, essa é a quantidade que eu vou mandar para o Rio, do Rio para Recife, 0, do Rio para Salvador, 2.000 unidades, para Manaus, 0 e para Dami, 0, tá? E vejam que aqui na Dami, aqui, a quantidade de 1.500 que ficou é aquela quantidade que a gente falou da diferença entre o total ofertado e o total demandado, tá? Bom, isso aqui, né, essa solução aqui, então, ela é pro meu problema com a dummy. Agora eu vou resolver sem a dummy, tá? Então, para eu resolver sem a dummy, vai ser a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi tirar a dummy daqui. Aí eu vou ter que colocar nas minhas restrições de oferta e demanda os somatórios. Então, eu vou somar a quantidade que é enviada para Recife, Salvador e Manaus. E ela tem que ser igual à capacidade depois, né? A gente vai colocar isso. E eu vou colocar, e eu vou somar também a quantidade que Recife vai receber das fábricas, tá? Então, tá aqui. Vou arrastar. Meu custo total é a soma produto dos custos com as variáveis de decisão, que são as quantidades, tá? E aí eu resolvo no solver. Vou lá no meu solver, ok? Aí o que eu vou ter aqui? Eu vou redefinir, só um minuto, tá? Eu vou colocar o meu objetivo, custo total, para minimizar, que eu quero minimizar o custo total. Células variáveis são as minhas variáveis de decisão. E aí eu vou adicionar. Bom, aí quais são os tipos de restrições que eu vou ter aqui? Eu vou ter de dois tipos, eu tenho as de oferta e as de demanda. As minhas restrições de oferta, lembra? Quando a oferta é maior do que a demanda e eu não uso a dummy, as minhas restrições de oferta elas vão ser do tipo menor ou igual. Então, eu vou selecionar aqui ó, o que é fabricado, o somatório disso vai ser menor ou igual do que a minha capacidade, tá? Adicionei o primeiro tipo de restrição. E o outro tipo é a de demanda. Então, como a demanda é menor do que a oferta, as minhas restrições de demanda elas vão ser de igualdade. Então, eu vou colocar aqui entregue, seleciono, vai ser igual à minha demanda, ok? E aí eu ponho simplex, tá? E resolvo o meu problema, ok? Tá? Vejam que o custo total ele é o mesmo com a dummy e sem a dummy, 110 mil. Qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser na minha solução ótima, que está aqui. Então, em relação aos valores que vão ser enviados para cada um dos centros, tá? Então, eu tenho, por exemplo, deixa eu ver, aqui, ó. Sem a dummy, eu vou enviar do Rio de Janeiro para Recife 1.500 unidades. E com a dummy, eu ia enviar 0 unidades, tá bom? Isso significa que esse problema, ele tem múltiplas soluções ótimas, tá? Aí as minhas variáveis de decisão vão ser diferentes nesse caso aqui, ok? E aí agora a gente vai resolver como um problema de fluxo balanceado, utilizando a regra do fluxo balanceado com a dummy e sem a dummy, tá? Eu montei a minha planilha aqui, vocês podem montar aí a planilha de vocês. Aí eu vou ter os meus nós de origem D e os de destino para, tá? E aí eu tenho o nó. O nó 1, ele é a cidade do Rio de Janeiro, e aí ele vai pro 4, ele vai do 1 pro 5, ele vai do 1 pro 6 e do 1 pro 7, que é a dummy, que tá naquela figura que a gente tinha no slide, tá bom? Aí eu vou ter o nó 2, que é São Paulo, e aí vai, mesma coisa, pro 4, 5, 6 e 7, e Belo Horizonte também 4, 5, 6 e 7, tá? Eu tenho os meus custos, que são esses mesmos custos que estão aqui, tá? E aí o custo da dummy é 0. Aqui são as minhas variáveis de decisão. O meu custo total tá aqui, eu vou ter que colocar a fórmula, e aí aqui eu coloquei para eu fazer a regra do fluxo balanceado. Então, eu tenho meus nós, nesse caso aqui nós temos 7 nós. Aí eu tenho as cidades que estão relacionadas a cada um dos nós. E eu tenho o fluxo líquido, e aqui é a oferta e a demanda. Então, aqui é a oferta do nó 1, a oferta do nó 2, a oferta do nó 3
demanda dos nossos 4, 5, 6 e 7, ok? E aí o meu fluxo líquido, eu vou colocar a fórmula que vai representar a ideia de entradas menos saídas, vai ser, aí depois eu vou colocar isso no solver, se vai ser igual, maior, igual, enfim, tá? Então, eu vou colocar igual, soma C, aí é entradas primeiros, então as entradas estão aqui no para, certo? Que são as minhas de demanda. Então, elas estão aqui, entradas, vou fixar a célula, vou clicar F4, ponho ponto e vírgula, vou selecionar o nó que eu estou calculando o fluxo, aqui no caso é o nó 1. Ponho ponto e vírgula de novo, não precisa fixar o nó, tá? E aí eu vou fixar as minhas variáveis de decisão, que elas vão representar a quantidade que eu vou mandar para esse nó aqui. Aí eu vou clicar F4. Então, aqui são só as entradas, menos as saídas, né? Então, soma C. As saídas tá aqui, nós D, são os de oferta. Vou selecionar eles, F4, fixo, né? Vou selecionar o meu nó, então aqui é o H3, tá? E vou selecionar as variáveis de decisão. Fixo as variáveis de decisão, fecho parênteses, clico Enter. Como a fórmula ela já está pronta, então eu vou só arrastar para os outros nós. Sempre é bom dar uma conferida para ver se está tudo certo, tá bom? E aí eu vou colocar a fórmula do meu custo total, que ele vai ser igual a soma produto dos custos com as variáveis de decisão. Abro o solver. Aí, o que acontece? A gente tem a dummy. Então, lembra que quando eu tenho dummy, as minhas restrições são todas de igualdade. Então, vou colocar isso aqui no solver. Então, meu objetivo é minimizar o custo total. Minimizar ele. As células variáveis são as variáveis de decisão, que estão aqui em amarelo. E as restrições, só vou ter um tipo de restrição, que são as restrições do fluxo balanceado, que está aqui. Então, entradas menos saídas, que estão representadas pelo fluxo líquido, elas são iguais à oferta e à demanda. Ok? Só vou ter essa restrição, simplex, e coloco para resolver. Ok? E aí, tá aí a minha solução, que se vocês olharem, ela vai ser similar a essa solução aqui, tá? Custo total 110 mil. E agora eu vou fazer sem a dummy usando a regra do fluxo balanceado. Então, as fórmulas são as mesmas, tá? Então, eu vou colocar aqui igual, soma produto, custo com as variáveis de decisão. Aqui, deixa eu só apagar aqui. Não tem a dummy, né? Então, vai ser igual. Soma C, entradas, fixo, aí eu seleciono o nó que eu tô calculando, coloco minhas variáveis de decisão, vou fixar elas também, menos soma C, aí eu vou selecionar as saídas, fixo elas, vou selecionar aqui o H3, que é o meu nó 1, e as minhas variáveis de decisão, fixo elas, fecho parênteses, tá? Pronto. Aí depois é só arrastar a fórmula. Aí o que vai mudar aqui? Vai mudar o meu solver, as minhas restrições. Só isso, tá? Na regra do fluxo balanceado, quando a oferta ela é maior do que a demanda, todas as minhas restrições vão ser do tipo maior ou igual. Então, eu vou colocar isso aqui no solver, tá? Então, o meu objetivo aqui, custo total, minimizar, células variáveis de decisão, vou adicionar as minhas restrições, que são essas daqui, do fluxo líquido, é maior ou igual, oferta e demanda, ok, só vou ter essas restrições, coloco, simplex, resolver, ok, tá? E esse aqui foi o meu fluxo líquido, aqui são as minhas variáveis de decisão, tá? Então, a quantidade que eu vou mandar do Rio para Recife, do Rio para Salvador e assim sucessivamente. E esse é o meu
custo total, tá, pessoal? É isso.